E aí, tudo bem? Já passamos aqui 3 vídeos, né? Quem chegou, parabéns. Quem ainda não chegou, chegue logo. Aquelas, né? Como se essa pessoa estivesse vendo isso aqui. Mas enfim, recapitulando, bora lá. No nosso primeiro encontro, eu coloquei quais são as 3 caixinhas das pessoas que estão aqui por algum motivo. Olha, Luiz, eu já invisto, ou eu ainda não invisto, ou eu já invisto, mas quero ter um resultado maior, mais rápido. Agora a gente vai entender o que cada perfil desse quer dizer, como que essa pessoa costuma atuar no dia a dia e qual deve ser o local que ela deve prestar atenção, né? Um ponto de atenção, um ponto de alerta que essa pessoa deve ficar de olho, porque geralmente quem tem esse tipo de perfil vai estar mais enviesado para fazer coisas de uma forma específica. Então, eu vou falar um pouco disso nesse vídeo e falo de mais detalhes sobre cada perfil. Os 3 perfis de investimento vai ser o experiente comedido, que é aquela pessoa que já tem um patrimônio, ela quer alavancar, mas ela tem medo de comprometer aquilo que ela já conseguiu até aqui. O segundo quadrante é aquela pessoa que ela é o poupador consciente. Ela já consegue ter um orçamento equilibrado, ela sabe a importância de fazer depósitos recorrentes e ela já entende também de ativos financeiros. Então, ela sabe o que fazer. O basicão ali de IPCA, de CDB, ela já sabe. O terceiro quadrante são os inexperientes sonhadores. Aqui nesse quadrante tem aquelas pessoas que sabe que isso é um tema importante, sabe que tem que fazer algo nesse sentido, né, de guardar dinheiro, de investir dinheiro, de pensar num plano de previdência, numa aposentadoria, mas ainda não sabe nem por onde começar. Então é aquela pessoa que assim, poncotô, poncovô, é essa a vibe aqui. E aí essa pessoa, ela precisa, mais do que entender tudo sobre investimentos, nesse primeiro momento ela precisa definir um número que ela consegue todos os meses fazer o investimento daquele valor, tá? Então, para a pessoa que está nesse patamar, ela precisa exatamente fazer uma meta que seja plausível, que seja fácil de fazer até, porque como essa pessoa que ainda não tem registro disso na cabeça dela, tipo assim, como se eu falasse um sapo rosa, pensa no sapo rosa. A gente consegue pensar porque existe sapo e existe rosa, mas se eu inventar uma palavra qualquer de falar pra você ver isso de uma cor, pode até ver alguma coisa, né? Mas não vai ser aquilo que a gente tá falando. Então, assim, ela precisa criar esse lastro, esse rastro de que é possível. As pessoas que estão no primeiro e segundo quadrante, mesmo que ainda elas sintam que não tá fazendo da melhor forma possível, elas já sabem e conseguem ver que elas fizeram algo nesse sentido e que frequentemente elas ainda fazem. Então, elas têm um registro de que realmente é uma possibilidade real. Porque na cabeça do inexperiente sonhador, é aquele papo de doido. Ah, será que isso existe mesmo? Ah, mas isso não é coisa para mim, não. É um tipo específico de pessoas que conseguem alcançar esse objetivo. Ainda é um pouco além da realidade mesmo, né? Como não tem essa referência, ele precisa construir esse hábito de todos os meses conseguir fazer algo em direção a isso, tá bom? Então, nesse último encontro, o convite é realmente entender como que essas pessoas tomam as decisões, como que elas deveriam tomar as decisões, como que a gente faz aqui no planejamento financeiro quando a pessoa está comigo, né, na consultoria 1 a 1, como que a gente segue, como que a gente para diante de uma dúvida financeira do tipo, eu quero comprar um apartamento, quero ter uma carteira de investimento um pouco mais agressiva, enfim, para toda a tomada de decisão importante, né, a gente senta e leva a discussão por um caminho estruturado, e é essa estrutura que eu vou tentar trazer aqui para vocês, de novo, nas nossas 3 caixinhas lá. Quem já tem um patrimônio é a pessoa que sente mais medo nesse diagrama que a gente construiu aqui. A pessoa que tem mais medo é essa pessoa que já está nesse terceiro nível, que além do medo de não dar conta, ela também tem um medo de perder aquilo que ela já construiu. Então, nesse momento, as decisões, elas realmente são muito mais difíceis, sobretudo porque o valor agregado delas também são maiores, né? Então, nesse momento aqui, geralmente a gente está falando de compras
maiores que R$ 10.000, né? Compra de um carro, compra de um apartamento, compra de um ponto comercial, abertura de um negócio. Então, são decisões, ter um filho, decisões realmente caras, né? Então, essa pessoa que está nesse nível, um planejamento financeiro, né? Uma pessoa que conduz um planejamento financeiro junto com ela, dá esse ombro para saber, olha, você não está tomando decisão sozinho e também não é baseado no que eu quero, né? Então, para a gente construir um planejamento financeiro, eu preciso saber o que é importante para você, afinal de contas, essa é a sua medida de sucesso. Então, quem está nesse momento precisa muito de alguém em quem confiar e de alguém que já tenha pelo menos mapeado essas coisas criativas, né? Que eu mencionei nos episódios passados, que o experiente comedido tem que ser o mais criativo, porque tem que pensar em coisas que ainda nem passou no radar dele, nem ainda vai passar. Então, ter alguém para já trazer essas coisas novas com mais rapidez e com uma linguagem mais simples, vai economizar muito tempo e muito dinheiro dessa pessoa, sobretudo se ela já tem capital. Né? Então já existe algo em processo, então essa pessoa é que tem mais medo e é a pessoa que o acompanhamento ela faz a maior diferença, porque é realmente, além de saber o que fazer de melhor, é não perder aquilo que construiu. Então, para essa pessoa, um planejamento financeiro, ele é enriquecedor no sentido de ter alguém para fazer ali uma meia-culpa mesmo, sabe? Alguém para você falar, olha, Luísa, igual acontece comigo, tem alguns casos em andamento de uma cliente minha que ela acreditava que iria fazer uma transição de carreira e iria durar mais ou menos 1 ano. Então, a gente começou um planejamento financeiro pensando o que ela precisava ter dali 12 meses. No entanto, isso, enfim, né, tiveram alguns revés que a gente teve que ver e fazer isso antes. Então, era para ela estar fazendo a transição de carreira agora, ela já está na carreira nova e já está com 6 meses de carreira nova. Então, assim, ter alguém para discutir e para saber como recalcular a rota, essa é a parte mais importante, porque assim, te dar um plano pronto, te falar o que você tem que fazer é simples, mas quando você vai percorrer o caminho é muito diferente, né? O mapa não é o caminho e essa é a maior verdade de todas. Quem tem o mapa pode até saber para onde ir, mas não sabe como que vai ser lá. Essa ladeira, ela é muito íngreme, ela não é tão íngreme, isso não mostra no mapa, né? Então, ter essa pessoa para fazer essa meia-culpa, para andar junto e para discutir também, porque a gente elabora falando, né? Então, assim, das minhas sessões com os meus clientes, todo mundo é quase que unânime, né? Nossa, hoje foi sessão de terapia. É lógico que é, porque a gente elabora da mesma forma que uma terapia, né? Claro que o olhar é completamente diferente, eu não faço trabalho de psicóloga, não, de jeito nenhum. Mas no sentido de, quando você conversa, você realmente consegue organizar seu pensamento, visualizar isso no tempo. Então, se você está falando de um plano que vai ser para daqui 2 anos, ao contar para alguém, ao dividir com alguém, você consegue visualizar isso com mais detalhe. Então, tudo isso é importante para que você se sinta seguro, segura, e mais do que isso, pronto, porque assim, você já tem as atividades do cotidiano, você já tem seu trabalho, se você quiser ser um expert em economia, para saber o que está acontecendo com o tipo de pagamento, tal, você vai ficar maluco. Então, assim, para você parar de perder tempo, para você conseguir otimizar o seu tempo, o planejamento financeiro, ele entra como essa pessoa para dividir realmente a responsabilidade e ficar de olho nas novidades. Quem que vai trazer essas novidades para você de possibilidade e fazer as contas, né? Essa taxa tá quanto? A taxa que eu tenho anteriormente é de quanto? Ser aquela pessoa que faz o trabalho chato, a burocracia, que vai no banco. Então, assim, tudo isso para o experiente comedido é o maior trunfo que tem, porque ele precisa delegar. Ele já tem uma carga horária muitas vezes alta, porque se ele tem um patrimônio, claro, né, as pessoas que têm alguma herança não construiu completamente esse patrimônio, mas se não for esse o caso, se essa pessoa tiver construído 100% desse patrimônio ou grande parte desse patrimônio, com certeza trabalha muito, né? A carga horária vai ser muito grande. Então, por mais que ela tenha que ser mais criativa nesse momento, sozinha é muito difícil. Então, o planejamento financeiro entra nesse lugar de conseguir realmente olhar para o seu caso e ter uma consultoria individual para que você saiba exatamente o que tem de novidade que faça sentido para você, sabe? Eu acho que esse é o maior
encurtador de caminhos, assim, porque é aquela história, né? Tudo é bom, mas nem tudo é pra gente, né? Então, assim, a gente precisa selecionar e alguém que saiba dos seus objetivos e de tudo que tem no mercado financeiro é exatamente a pessoa que você precisa para fazer essa meia-culpa, essa condução de pelo menos, olha, estamos olhando para aqui, se tiver qualquer novidade eu te falo, é alguém que você possa confiar, né? Alguém que não ganha dinheiro fazendo a indicação de um produto A ou B, então você precisa tomar muito cuidado com qual profissional que você vai colocar no seu lado nesse momento, porque se você já tem um capital, é possível e é muito provável que você também seja muito assediado por empresas do ramo financeiro no geral, né? Então, assim, são empresas que não necessariamente a maior preocupação dela vai ser a sua rentabilidade e o seu objetivo. Até por questões de tamanho mesmo, né, gente? Essas instituições têm clientes. São milhares de clientes. Eu trabalhava na XP, cada assessor lá tinha mais de 100 clientes na carteira. Então, assim, é realmente humanamente difícil da gente dar conta dos detalhes. Então, assim, se você está nesse momento, uma consultoria especializada, mas que seja independente, pode fazer toda a diferença para você, e esse seria o caminho mais rápido e mais barato para você ter alguém para fazer essa meia-culpa e que seja alguém que realmente esteja alinhado com os seus interesses e não com interesses de nenhuma instituição. Tá? E agora, passando para o poupador consciente, como que essa pessoa, entrando dentro de um planejamento financeiro pessoal, quais seriam os primeiros passos, o que a gente faria junto, o que seria interessante para essa pessoa? De novo, o poupador consciente, ele já consegue fazer um trabalho, consegue investir todos os meses, mas ainda não sabe exatamente em que. Então, para essa pessoa, mais importante do que ter alguém que fique olhando no detalhinho, é ter alguém que passe um panorama geral e que consiga deixar claro o prazo das coisas, o tempo das coisas, como que a gente consegue entender o fator tempo dentro da construção de um planejamento. Então, construir um orçamento que realmente olhe para as especificidades de cada tempo. No tempo que eu estava fazendo faculdade, a minha renda era uma. Hoje que eu estou empreendendo, a minha renda é outra. Daqui 10 anos, quando tiver filho, vai ser outra. Então, assim, olhar para essas individualidades, mas também não precisa ser com tanto afinco, demandando tanto tempo quanto o quadrante anterior. Então, está inserido em grupos menores, mas grupos que falem sobre isso, que tenham interesse sobre isso, é a melhor tarefa para quem está nesse segundo quadrante, sobretudo focado no Tesouro Direto, né? Pensando na questão de prazo, fulano, você conseguiu comprar sua casa aí, qual ativo financeiro você usou, ou qual investimento você fez pelo Tesouro Direto, você usou o Tesouro Direto para conseguir juntar esse capital, como que você fez? Então, essa troca faz muito sentido em grupos um pouco menores, porque o nível de especificidade é menor do que o grupo anterior. Então, grupos para você vai ter um fator ali mais interessante, porque você vai ter mais pessoas passando por coisas diferentes e seu repertório vai aumentar numa velocidade maior, tá? E aquele último grupo, que é o inexperiente sonhador, essa pessoa, se não estiver, né, o que é muito raro, mas pela minha experiência aqui, ela sempre está com problema no orçamento. Então, ela não sabe quanto que ela ganha, ela não sabe quanto que ela gasta e muito menos quanto que ela gasta, por exemplo, por categoria. Aí a gente já ficou louco. Ela não sabe nem o que ela gasta de comida. Se a gente começar, então, a dividir o que ela gasta de restaurante, o que ela gasta em lanchonete, o que ela gasta em padaria, aí fica ainda mais complicado. Então, se você tá nesse quadrante, assim, eu chuto 95%, porque eu não quero ser generalista, mas 95% de chance de você não ter um orçamento equilibrado. Então, você precisa pelo menos... Porque o que é um orçamento, gente? Vamos lá. E aí, assim, serve para o inexperiente sonhador, mas, obviamente, os outros dois já têm isso um pouco mais masterizado, um pouco mais materializado, porque senão eles não conseguiam nem investir todos os meses, tá? Então, para o inexperiente sonhador, comece a entender como que funciona as contas do seu mês,
quanto que você recebe, quanto que você gasta por semana. Fica muito mais fácil de você olhar para o seu orçamento quando você olha para um período menor. Então, assim, se você ainda não consegue, Luísa, eu sou autônoma, não sei exatamente como que eu ganho, como que eu gasto, mas eu quero começar a prestar atenção nisso, mas, enfim, não sei como começar. Começa projetando a sua semana do que o seu mês. Fica mais fácil você olhar, olha, toda semana eu preciso gastar X com transporte, por exemplo. E aí você desenha, imagina, supõe como é que vai ser sua semana. Depois disso, vive aquela semana anotando, tá? Você faz aqui um chute, é o bolão da semana. Eu vou gastar 300 com transporte, 500 com alimentação, nananana. Segunda começou, começa anotando, almoço, tanto, pode ser no celular, pode ser numa nota, pode ser no caderno, pode ser tatuagem, tanto faz, tá? Que a gente tá precisando. Qual que é o primeiro objetivo aqui? Aprender a chutar certo. A gente precisa ter um chute certo de quanto você precisa por semana. Porque você já tem um chute, a gente ainda não sabe se ele é certo, mas a gente precisa de um chute certo e para isso a gente precisa calibrar esse pé, né, para dar um chute bom. E a gente calibra esse pé exatamente vivendo, Ayla. Eu acredito que eu vou gastar essa semana R$300 com transporte. Já é quinta-feira e eu já gastei 150. Como é que vai ser essa semana? Para que a gente comece a ajustar calibrar esse pé, para que quando a gente olhar, olha, essa semana pelo movimento aqui, eu vou gastar mais ou menos X reais e que isso esteja cada vez mais alinhado com a realidade, com aquilo que realmente acontece. Então, a partir do momento que você começa, só foca nesse primeiro momento de acertar o chute. Depois a gente começa a parte dos cortes. Você vai ver que está gastando muito mais do que você supunha em tal coisa. E aí, a partir desse segundo momento, aí sim a gente vai começar a fazer as mudanças. Mas primeiro, anote, primeiro veja, primeiro entenda, para que a gente consiga fazer um orçamento em que todos os meses você tenha lá aluguel, condomínio, me pagar as outras coisas, entendeu? Para que todos os meses seu investimento, o investimento na sua aposentadoria, seja como se fosse um stream. Vai entrar sim todos os meses, X valor, já deixa no débito automático. Lá no Tesouro Direto mesmo, você consegue fazer, é bem legal. Você consegue agendar o investimento. Então, por exemplo, se você tem a conta no Inter, lá você consegue colocar, eu quero comprar tanto de Tesouro Selic, tanto de IPCA+, e tanto de renda mais. Todos os meses eu quero comprar a mesma quantidade. No Tesouro Direto não vai dar para comprar a mesma quantidade, porque é uma fração do título, né? E esse preço varia. Mas a gente pode colocar, por exemplo, o número exato de títulos que a gente quer comprar mensalmente. E aí, todos os meses, sem que você faça nada, no débito automático, na calada da noite, o Inter vai lá e faz sua aplicação. Então, você consegue investir de forma automática, de forma agendada e garantir que realmente todos os meses você vai conseguir guardar aquele valor que você se propôs e fazer o investimento daquilo que você disse que faria, tá? Então, se você está nesse último quadrante, comece fazendo o orçamento e utilize muito dessas questões de débito automático, porque vai te lembrar, vai facilitar com que você realmente cumpra aquele combinado que você estabeleceu com você e comece a fazer esses checkpoints, comece a fazer esse histórico de resultado, que aí você começa a confiar no processo. E aí, depois de um mês, depois de um ano, você já conseguiu juntar um montante que né, começa a ficar na casa dos 1.000, porque até então você vai ficar 200, 300 reais. É difícil mesmo de empolgar, né, de botar fé, de falar, não, agora eu vou aposentar mesmo com isso daqui. Mas com o passar do tempo, eu juro, vai ficando mais rápido e vai ficando mais simples, tá? Enfim, comece dessa forma que, com certeza, esse é o único jeito de começar. Olha, não tem como você conseguir pensar numa liberdade financeira se você não pensar num orçamento equilibrado. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer, e aí eu me refiro mais especificamente aos inexperientes sonhadores, é exatamente essa questão do orçamento, porque os outros dois, se tá sobrando dinheiro, é porque
já tem um orçamento. A gente precisa ver se é o orçamento mais eficiente possível, porque de repente a gente consiga, por exemplo, aumentar o aporte do poupador consciente, mas como ele ainda tem muito medo, ele acaba investindo menos do que ele deveria. É uma outra discussão, mas existe um orçamento, com certeza, no poupador consciente e no experiente comedido. Mas, provavelmente, no experiente sonhador, ainda não, e esse deve ser o primeiro passo, tá bom? Então é isso, eu espero que tenha feito sentido para você. Olha o vídeo para entender qual que deve ser a postura que você deve tomar a partir de agora. Qual que deve ser o primeiro passo, que tipo de ativo que você deve olhar para fazer escolhas mais interessantes. E a partir disso conseguir realmente direcionar as suas finanças e o seu planejamento financeiro, um orçamento realmente que faça sentido com aquilo que você sempre sonhou em realizar. Então, assim, se você precisa de ajuda, não sei fazer sozinha, Lu, já tentei de tudo que é jeito, me chama, entende direitinho onde que você tá e vai paulatinamente subindo essa escada, né, deixando de ser um inexperiente sonhador, passando para um poupador consciente e então chegando até um experiente que já consegue saber exatamente onde investir e o que fazer. Tem um link aqui, chama a gente, marca uma sessão individual, gratuita, para saber exatamente o seu problema, para você já sair com ideias do que fazer agora, para um caso que é só seu e a gente olhar com bastante carinho porque você precisa agora. Tá bom? Se inscreve no canal, curte o vídeo, olha os vídeos anteriores e fica de olho porque vai sair mais, tá bom? Beijo, tchau!